Irmãos, o meu marido, até quero colocar aqui assim, ele esteve ao meu lado todo o tempo. Eu não sei quantas vezes, quantas noites ele esteve acordado comigo, nas minhas noites de insônia, de crises nervosas. Talvez alguns aqui tenham acompanhado algum amigo, algum familiar que esteja nesse ciclo, que tenha passado por isso, vai entender o que eu estou falando, porque é tudo muito parecido. Quem entra para essa indústria farmacêutica. E foi muito difícil. E chegou um momento assim que eu só queria morrer. Só. Eu precisava tirar minha vida. E eu não entendia, porque para mim era mais difícil ainda, porque eu olhava para a minha vida e eu não tinha motivos para estar naquela situação. Talvez se a gente olha para uma pessoa lá que, não sei, a gente acha que a pessoa até tem motivos na vida, né? Não tem um pai, não tem uma mãe, não sei. A verdade é que ninguém tem motivo para tirar a própria vida. Mas eu estava doente, muito doente. E eu queria muito, muito acabar com a minha vida. Eu pensava assim, não, eu preciso acabar com todo esse sofrimento. Eu não estou indo para nada, eu sou incomodado. E eu estava decidida, e muitas vezes eu tentei tirar através de medicamentos, lavagem estomacal. E daí teve um dia em que alguém tinha me falado que existia um veneno chamado estricnina, mais conhecido como chumbinho. E que esse era tiriquera. Esse resolveria o meu problema. Não tinha a lavagem estomacal que resolveria o meu problema. Que atrapalharia o meu plano, no caso, né? E eu fui lá. Descobri uma agropecuária lá perto de casa que vendia o chumbinho. E me falaram que em pouco tempo que tomasse esse veneno eu morreria. Então não teria como. E eu fui. E só que nessa época eu morava na casa da minha mãe e ela tinha uma ajudante da casa lá. E eles meio que ficavam me monitorando, assim, quando eu saía de casa, porque como eu já tinha tido várias tentativas de suicídio e tal, e o meu marido trabalhava na empresa que era perto, na confecção dos meus pais, e ela ligou para ele, e ele na mesma hora já percebeu que tinha coisa errada, e ele me pegou quando eu estava voltando. Eu já tinha comprado o veneno, e ele percebeu que tinha coisa estranha, e me viu com o negócio na mão, e ele falou, e pegou e viu que eu estava com veneno. Irmãos, Deus não deixou eu tirar minha vida. Ele tinha um plano para mim. E Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E eu estou aqui para falar isso para você. Para falar que Deus não tirou minha vida porque Ele tinha um plano para mim. Talvez um dos planos dele era estar aqui hoje de manhã para contar para você. E Ele tem um plano na sua vida. Por mais dificuldade que você esteja passando. Enfim, foram muito tempo assim de muitas lutas, minha mãe, muitas batalhas, meu pai, por todas as perdas que já tinham vivido, e com uma filha nessa situação, com meu marido, e nem eu já aguentava mais. E chegou um pastor, um dia, talvez alguns aqui conheçam, o pastor Isaac, ele era do distrito de Boa Vista na época, e foi lá na confecção da minha mãe, e eles estavam contando o que estava acontecendo comigo. E ele falou assim, eu tenho solução para vocês. E eles olharam assim, mas como? Parecia não ter mais saída. Sim, eu tenho. E está bem próximo. E eles pensaram assim, a Clínica São Roque. A Clínica Adventista São Roque. E eles pensaram, nossa, a gente correu tanto por aí, estava assim, tão perto. Aí ele falou assim, eu levei uma pessoa, assim, ela voltou desse jeito. E tal, e contou toda essa história, e depois eles vieram conversar comigo. O meu marido veio conversar comigo. Quando falou em clínica, eu falei, não, tudo menos clínica. Clínica não, eu tinha pavor de clínica, eu não queria mais ficar amarrada numa cama, eu não queria mais passar por tudo aquilo, ficar presa num local. E daí eles falaram, não, é uma clínica diferente, totalmente diferente. Lá é tipo um spa, você vai ficar, é tipo um sítio, você vai ficar livre, não vai ficar presa entre quatro paredes. Lá eles não vão dar medicamentos, o tratamento dele vai ter banhos, massagens. Eu olhei assim, clínica, engana que eu gosto, né? E daí eles falaram que o pastor tinha falado que ele tinha levado uma irmã para lá, chamada Verani.
e que ela estava passando por uma situação muito parecida com a minha. E que ela ficou uns dias lá e ela voltou e ela era outra pessoa. Eu falei, então tá, então eu quero conhecer ela. E daí nós fomos lá. E eu conheci ela. Ela mora ali no Aventureiro. Aí o pastor Isaac, com todo carinho, foi lá junto com a gente. Ele estava super empenhado, ele queria muito me ajudar. E ele fez um papel muito importante nessa história. E eu fui lá e ela contou a história dela, ela e o marido. E eu não conseguia acreditar que aquela mulher ali, daquele jeito que estava contando, era aquela que eles estavam contando. Não dava para associar as mesmas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, ela era casada, ela tinha 2 filhos, já estavam grandes. O marido dela saía de casa e ele levava todas as facas que tinha dentro de casa, de medo de ela fazer alguma coisa contra ela mesma. A situação que ela chegou. Eu não me lembro muitos detalhes da história dela, mas eu vi ela ali e ela ficou 7 dias na clínica São Roque. E ela foi lá para desintoxicar. Ou seja, todo o meu tratamento até ali era para mudar remédio, acertar aqui, acertar lá. E agora a proposta era totalmente diferente. Era tirar os remédios. Então eu fui. Porque eu pensei, não, eu tenho que tentar. Eu preciso voltar a viver. E eu tinha um sonho desde que eu era adolescente de ser mãe. Eu me imaginava grávida desde que eu era adolescente, E realmente era o sonho da minha vida. E eu sabia que naquelas condições eu não tinha nenhuma condição de ser mãe. E eu fui lá para aquela clínica. Irmãos, eu nunca passei por uma abstinência de droga ilícita. Mas eu acredito que é muito parecido. Voltou. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na clínica São Roque, eu tomava 12 tipos de medicamentos por dia. Tipos. Mas alguns eu tomava 5, 7, Frontal, Rivotril, Neuzil. Essa lista toda aí era balinha para mim. E quando eu fui lá para essa clínica, e o Dr. Crush, que na época era o diretor da clínica e médico de lá, ele me deixou muito à vontade. Ele não foi lá e tirou os meus remédios, ele me deixou bem à vontade e falou assim, você vai ficar com os remédios. Eu falei, não, mas eu estou decidida a parar, principalmente com os remédios faixa preta, eu quero. E ele falou assim, então tá, nós vamos fazer de tudo aqui para que você tenha boas condições para passar por essa desintoxicação. E eu mesmo com o medicamento no quarto falei, não, eu não vou tomar mais. E a abstinência foi muito forte, muito forte. Meu corpo tremia inteiro, eu tinha crises de pânico. Foi uma sensação terrível, assim. Eu tive até uma crise de asma, uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Mas eu só consegui passar, eu tenho certeza, porque lá eles fazem todos os tratamentos com banhos, massagens. Quando eu fui essa primeira vez, eu não conseguia participar de caminhadas. Eles tinham que me levantar, me levar lá para eu fazer os tratamentos, porque eu não conseguia, eu não dormia à noite e de dia eu ficava jogada, eu não tinha forças. E assim foi, foram 10 dias. E no final desses 10 dias, que foi o período que eu podia ficar lá, no final desses 10 dias, quem olhava para minha fisionomia, eu já era outra. Eu desinchei, porque esses medicamentos eles incham a gente. Eu mudei toda a minha aparência. E depois disso eu ainda voltei umas 2, 3 vezes lá, até que eu deixei com todos os medicamentos. E em maio de 2008, mais ou menos, foi a última vez que eu fui. E eu saí de lá sem nenhum medicamento, para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? E eu lembro que o Dr. Crush falou para mim na época, ele falou assim, Vanessa, a partir de agora, você vai se conhecer, você vai ser você mesma. Porque até agora você não era você era movida a medicamento. E realmente. Só que daí nessa última vez que eu fui, aí eu já estava em outras condições, eu já conseguia caminhar, eu
eu assisti muitas palestras que nós tínhamos lá. A alimentação lá é toda natural, é vegana. E eu fui observando tudo aquilo e as pessoas lá são maravilhosas. Os profissionais de lá, eu lembro que nós caminhávamos junto e foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. E chegando lá, chegando em casa, o que eu fiz? Eu continuei com toda a rotina que eu tinha lá na clínica. A gente ia dormir 8h30, 9 horas, acordava às 5h30 para caminhar e fui mudando a minha alimentação. Parei de tomar refrigerantes, parei de comer carne vermelha a princípio, porque assim, Deus tinha me curado, eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Eu não podia ficar naquilo. Foi muito grave o que aconteceu comigo. E a cura estava ali. A cura está aqui, na nossa igreja. No espírito de profecia, sabia? Deus enviou uma mensageira do Senhor e deixou a cura no espírito de profecia. Eu não sei qual que é a sua doença, o seu problema, mas nós temos a cura aqui. Eu posso te dizer isso, porque eu sou prova disso. Nós temos uma mensagem linda de saúde que pode curar, junto com Deus, se for da vontade dele, qualquer doença. Eu sou prova disso. Eu vi curas maravilhosas nessa clínica. Não só nessa clínica, mas uma outra clínica que eu fui através da desintoxicação orgânica, inclusive de câncer. Então, irmãos, eu vim de lá, mudei completamente a minha alimentação, mudei meu estilo de vida e pouco a pouco o Espírito Santo foi falando mais comigo, porque a minha mente estava ficando mais limpa. E eu fui mudando meu estilo de vida, comecei a fazer o meu culto pessoal e Deus foi transformando a minha vida. E hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo aquela Vanessa lá e vejo tudo que passei e eu falo assim, amém. Glória a Deus. Porque se eu não tivesse passado por isso, onde será que eu estaria? Mas será que quando eu estava lá, eu pensava isso? Não, né? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o deserto que você está passando, mas eu posso dizer, Deus tem um propósito com isso. Ele quer moldar o seu caráter, assim como Ele moldou o meu. Assim como Ele ainda continua moldando o meu caráter, dia a dia, com todas as lutas que eu enfrento diariamente. Todas essas lutas que talvez você tenha passado essa semana, no último mês, no último ano, e talvez se vocês ainda venham a passar, provavelmente foi para moldar o seu caráter. Deus, Ele quer ver a gente feliz aqui na terra. Eu acho que Ele se entristecia muito quando Ele via o meu sofrimento, a minha vontade de morrer. Ele via o sofrimento da minha mãe, do meu pai, do meu marido, passando por tudo aquilo. Mas Ele via a Vanessa que podia se tornar. Ele via o Heraldo que pode se tornar. Ele via, eu não sei o nome de cada um aqui, irmãos. A Rose que pode se tornar. E cada um de vocês, quem Ele pode se tornar. E se for preciso, para isso, que nós passemos por tribulações, Ele vai permitir. Eu esqueci de passar um texto aqui, eu acho que até ele colocou ali. Eu vou colocar eu quero ler para vocês um texto que a mensageira do Senhor fala sobre o que esses medicamentos podem fazer para a nossa vida. Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doenças para toda a vida e perdem muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Os venenos contidos em muitos dos chamados remédios formam hábitos e apetites que importam em ruína, tanto para o corpo quanto para a alma. Muitos dos populares remédios patenteados e mesmo algumas drogas receitadas por médicos desempenham seu papel em deitar bases para o hábito de bebida, do ópio, da morfina, os quais são uma terrível maldição para a sociedade. A Ciência do Bom Viver, páginas 126 e 127.
pedir para o Heraldo passar os próximos textos. Não sei se ele ouviu ali, eu acho que não ouviu. Sobre o assunto que eu estava falando, da pessoa que o Senhor quer transformar você. Os que aqui, eu acho que não está muito bem enquadrado, né? Não sei se... Opa, isso. Temos aqui um caráter a formar. Deus nos porá em testes e nos provará, colocando-nos em posições nas quais possamos desenvolver a mais persistente força, pureza e nobreza de alma, com perfeita paciência de nossa parte, inteira confiança no Salvador crucificado. Encontraremos reveses, aflições e provas severas, mas isso são provações de Deus, e Ele se assentará como refinador e purificador de prata e purgará o seu povo como ouro e prata, para que possa oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Ele quer nos transformar, mesmo que para isso nós precisamos passar por problemas, por dificuldades e por aflições nessa terra. Para finalizar, eu quero ler, que vocês abram no texto de Romanos 5, 3 a 4. Acharam? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, irmãos, nessa manhã, se você tiver o desejo de aceitar a vontade de Deus para sua vida, e que mesmo tenha que passar por desertos nessa vida, por aflições, por situações difíceis, mas que em vez de se revoltar com Deus e perguntar por que, ó Pai, perguntar para que, ó Pai, e permitir que com tudo isso Ele molde o seu caráter. Eu vou pedir para que o Heraldo coloque uma música. E se você sentir o desejo de que Deus transforme a sua vida e molde o seu caráter para que Ele prepare para o céu, você pode ficar. É o que Deus prometeu para você, muito mais do que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus manda. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo o primeiro lugar, confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor atormenta, pois Jesus vai te dar pão que a vida alimenta. Ser feliz
graça por obedecer. E depois de tudo isso, irmãos, Deus me deu 2 filhos lindos. E fazem, desde 2008, 7 anos em que eu não uso mais nada de medicamentos. E a minha vida mudou completamente. E eu tive 2 filhos quase em seguida. E muita gente pensava assim, nossa, e agora? Será que não vai ter depressão pós-parto? Não, eu não tive nada. E graças a Deus, Deus me acompanhou e me acompanha. E Ele está aqui, essa manhã, querendo falar para vocês, irmãos, que Ele quer transformar a sua vida, como Ele transformou a minha e como Ele ainda está sendo transformando. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã estarmos aqui, Senhor, tomando tantas decisões, Senhor. Tomando uma decisão, Senhor. Não estamos aqui agora, nesse momento, para pedir só bênçãos. Nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que o Senhor nos molde o nosso caráter, porque a gente quer ir para o céu. E se para isso nós precisamos passar por situações difíceis na nossa vida, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a passar por isso. Mas que o Senhor trabalhe, nos molde, nos transforme. E que possamos, Senhor, estar todos unidos, Senhor, um dia abraçados no céu, ó Pai. Sendo transformados por Ti, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Não que tenhamos algum mérito, mas pelo sangue do nosso amado, querido Jesus. Amém. Amém. Esse aqui?